E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Soares, esse é o Segunda Sessão e hoje a gente vai falar sobre quadrinhos, especialmente como o Jari, lá no canal Remember, falou sobre Batman Ano 1, eu quero falar sobre Batman, o Cavaleiro das Trevas e como o Cavaleiro das Trevas mudou o mercado de quadrinhos. Bom pessoal, falar sobre Batman pra mim é chover no molhado. Sou um grande fã do personagem. Comecei a colecionar Batman em 1989 e foi quando eu assisti Batman do Tim Burton no cinema. Então, cara, eu fiquei fascinado. Eu peguei toda a Batman mania, tudo aquilo que vocês escutam falar, muitos escutam falar, e eu passei por toda aquela fase. Então, cara, uma das primeiras edições que eu comprei foi Batman, o Cavaleiro das Trevas. Essa daqui foi a edição que eu comprei na época, em banca. Batman, Cavaleiro das Trevas número 1, número 2, 3 e a número 4, que acho que é a capa que eu mais gosto. Mas uma curiosidade sobre essas edições é que essas não são as capas originais. A editora Abril, ela tinha essa mania. Ela trocava as capas para deixar mais da forma que ela queria. Como o Giorgio da página Gico HQ falou, que a editora Abril, ela tinha o Abril Verso, que ela fazia o que queria, trazia o que queria, publicava o que queria, cortava as páginas que queria. Mas isso daí você pode conferir lá no canal Gico HQ, no Museu dos Quadrinhos. Cara, Cavaleiro das Trevas, ela foi originalmente lançada aqui no Brasil em 1987. Como vocês podem ver aqui, ó, na edição número 4, ela custava 22 cruzados na época. Só que uma curiosidade sobre Cavaleiro das Trevas é que quando ela chegou na editora Abril para ser publicada, eles queriam publicar ela nos moldes da Batman 1, queriam ser publicada em formatinho. Então teve um editor que, infelizmente, eu peço perdão a vocês, eu não lembro agora o nome dele, eu cheguei a pesquisar, mas eu esqueci o nome do editor. Ele brigou para que a Cavaleiro das Trevas saísse em formato americano, formato de luxo, tal, que seria uma das primeiras minisséries da editora Abril a sair nesse formato. E passando esse tempo, Cavaleiro das Trevas saiu, depois de muito relutar. Cavaleiro das Trevas foi um tremendo sucesso. Lá fora, Cavaleiro das Trevas foi incrível o que Cavaleiro das Trevas vendeu, o que o Frank Miller fez pelo personagem. Até hoje, Cavaleiro das Trevas é um HQ atemporal. Porém, a Cavaleiro das Trevas também ela mudou o mercado de quadrinhos. Porque até então, lá fora, tanto lá fora quanto aqui, não existia republicação. Você reeditar um quadrinho que já foi lançado, muito difícil. Então o que aconteceu? Cavaleiro das Trevas foi a primeira minissérie do Batman, o primeiro quadrinho do Batman a ser republicado, a ganhar uma republicação dos Estados Unidos que vendeu tanto quanto a primeira. Para vocês terem uma ideia, só aqui no Brasil, Cavaleiro das Trevas foi republicada 10 vezes. Só a editora Abril publicou essa edição, né, publicou as 4. Depois ela publicou um encadernado com a capa azul, um encadernado com a capa vermelha. Isso ainda antes da década de 90. Depois disso ela conseguiu publicar, então a gente já está em 3, a publicação da minissérie em 4 edições e 2 encadernados. Depois a editora Abril publicou Cavaleiro das Trevas em 2 edições, já nos anos 2000, e depois publicou ela em mais 4 edições, trazendo finalmente as capas originais, que são essas aqui. Depois disso a editora Panini assumiu a DC aqui no Brasil, e ela trouxe Cavaleiro das Trevas em capa dura, que foi a primeira vez que ela foi publicada junto com Cavaleiro das Trevas 2, que todo mundo sabe que é bem aquém do que é a primeira Cavaleiro das Trevas. Então ela publicou a primeira vez em capa cromada. Depois ela saiu novamente com a capa azul. Depois ela saiu novamente com a capa vermelha. Depois ela foi republicada com a capa azul e republicada com a capa vermelha. E não só 10 vezes, foram 11 vezes. E depois ela foi republicada
com a capa cromada novamente. Então foram 11 vezes que a Cavaleiro das Trevas foi reeditada no Brasil. Só que isso também mudou o mercado norte-americano, por quê? Até então, por não existir republicação, as edições originais elas eram caras e cada vez mais caras, como por exemplo a Action Comics número 1, que chega a custar 3 milhões de dólares. O problema é que isso nunca conseguiu alcançar o mercado brasileiro. O nosso mercado de quadrinhos ele tem bastante raridades. Porém, depois que a Panini assumiu esse mercado de quadrinhos, as edições pseudo-raras, elas praticamente se acabaram. Porque elas estão o tempo inteiro sendo republicadas. Então, Cavaleiro das Trevas foi republicada 11 vezes, A Piada Mortal foi republicada pelo menos 8 vezes, Batman 1 foi republicado também pelo menos 8 vezes, e não só essas edições, mas assim, para o colecionador antigo realmente, o cara que corre atrás de raridades, no Brasil a gente tem muita. Eu tenho, por exemplo, uma Shazam, uma Capitão Marvel de 1949, é a HQ mais antiga que eu tenho. Só que nunca funcionou aqui no Brasil essas raridades custarem 5 mil reais, 10 mil reais, porque existe a especulação de mercado no Mercado Livre. Você coloca o preço que você quiser. O problema é que você muitas vezes, mas são muitas vezes mesmo, você não está disposto a pagar tudo isso. Então, o mercado americano funciona por quê? Porque as primeiras aparições originais realmente são muito raras. Só que tudo acabou sendo republicado depois lá, na Showcase, na Essential da Marvel. Então, para o leitor ocasional, para o cara que só quer ler, isso era fantástico. E aqui no Brasil, ela também, as edições número 1, 2, 3, 4 de diversas editoras também foram republicadas diversas vezes. Então acabou se perdendo que o colecionador mesmo, o colecionador que quer ter tudo, são pouquíssimos hoje. Existe um colecionador que é o leitor, né? O leitor ocasional, que pode ser que seja muitos de vocês sejam esses leitores. Você quer ver a edição, mas por curiosidade, não simplesmente para ter na coleção. Uma coisa que eu sempre me foquei bastante é que quadrinhos, cara, é papel, certo? Não precisa pesar, não precisa custar peso de ouro, sabe? Eu acho que você e talvez por isso haja-se essa necessidade de republicações. Como por exemplo, a Panini chegou a ter, pelo menos no Mercado Livre e em alguns mercenários livres, né, como sempre foi, essa edição Os Maiores Super-Heróis da Terra. Eu cheguei a ver essa edição no Mercado Livre diversas vezes, custando 800 reais, 900 reais. E depois a Panini republicou por 120, depois ela republicou novamente, aí você já achava ela de 80 reais, depois você começou a andar em sebo, você já achava de 50 reais, e às vezes até em feiras, como a gente sabe que existem essas feiras de quadrinhos, muitas, principalmente aqui em Fortaleza, você acaba encontrando de 50, 60 reais, 55, 45 reais, dependendo do vendedor. Então, as pseudo-raridades de 2003 para cá, elas simplesmente se acabaram. Exatamente porque existem as republicações e as reedições. Tudo isso graças ao Cavaleiro das Trevas. Sabe? Então, o Cavaleiro das Trevas, ele não só mudou como você via o Batman, não só as publicações da DC, do Batman, como a própria DC inclusive, mas também mudou todo o mercado de quadrinhos, certo? Então pessoal, por hoje é só, e essa edição aqui está guardada na minha coleção. Não comprei capa dura, eu não vi necessidade porque eu tenho, principalmente porque essas edições aqui, o papel dela é 10 vezes melhor do que o papel da capa dura, que não gruda, e o papel tá perfeito, sabe? Nem amarelou com o tempo, cara. Para vocês verem como a Editora Abril teve realmente um capricho exacerbado com essa edição, sabe? Então é uma edição que eu particularmente gosto muito, prefiro 1000 vezes ter essa edição nesse formato do que ter ela em capa dura. Então galera, é isso aí, muito obrigado, valeu, curtam o nosso canal, curta o canal
da Remember, da segunda sessão. Se inscrevam e fiquem por aí que a gente vai voltar com mais vídeos durante a semana. Valeu? Valeu, Jair. Agora fica com o Jair para ele fazer os piada mortal. E é pai de cá e pai de lá. Valeu!